O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Às quartas-feiras também temos encontro marcado com o Marco Neves para um episódio extra de Português Suave. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes. Olá, Marco. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Marco, como estás? Estou bem, quarta-feira, antes de um feriado. Mais uma semana de 4 dias. Mais uma semana de 4 dias. Estamos aqui a falar um pouco, não sei se sabem a origem da palavra feriado, também não vamos falar disso hoje. Fica para outro dia. Olha, mas é um ótimo tema para um futuro episódio de Português Suave, quem sabe? Se não vamos falar de feriados, vamos falar de que hoje? Vamos falar de números e de algarismos, mas para começar com números. Eu estive a pensar, e depois no final vamos ter uma dúvida, porque este é um episódio de dúvidas, claro. Aliás, vamos ter mais do que uma. Mas estive a pensar, há uns tempos, estava a pensar assim em temas para falar sobre a língua portuguesa e pensei sobre expressões que têm números lá dentro. E para não ficar com um episódio muito grande, limitei-me aqui ao 0, do 0 até ao 9. Mas a começar pelo Mas isto é um desafio para nós? Não vai ser já o desafio. Eu já vos faço o desafio. Para vocês e para os nossos ouvintes, há aqui um número que parece ser desafiante. Então, no 1 e no 2, eu lembrei-me de mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, e já despachamos dois números. Sim. Não? Há mais, mas 3. Então, mas eu arranjo já 1 para o 2. São precisos 2 para dançar o tango. Pronto, olha, temos mais. Então vamos lá, temos 2 expressões para o 2, agora temos de fazer 3 para o 3 e 4 para o 4. Eu sou péssimo nestas charadas, portanto não contei comigo para nada. Não te preocupes. 3, eu tenho aqui tudo apontadinho, já fiz. 3 é a conta que Deus fez. Boa. E há mais também, como sabemos. 4 cantos do mundo aos 4 ventos. Essa já é rebuscada. Mas acho que passa, sim. Digo eu. 5, não sei se tem assim alguma na cabeça. Esta foi mais difícil, confesso. Sim. Chapa 5. Chapa 5, os 5 continentes. Depois chegamos ao número difícil. Eu tenho para o 7, para o 8, para o 9 e para o 0. Para o 6 não tenho. Não sei se vocês têm alguma ideia ou vamos deixar para os nossos Eu acho que vamos ter de usar a ajuda do público. Vamos ter de usar a ajuda do público. Que expressões da língua portuguesa incluem o número 6? Atenção, 6 não é sexta, não é meia dúzia. Tem de ser mesmo 6. Tem mesmo de ser o número 6. Eu estou a pensar realmente muito e não chego lá. Mas eu sou péssimo nestas coisas. A questão da meia dúzia, sempre que envolve 6, tu acabas por usar depois a meia dúzia. Tanto que os brasileiros usam a palavra meia para 6 em números de telefone. Eles dizem meia... 966... Eu agora ia dizer 966, não 967. Não, 96. Ias cantar uma música. Não, é que a meia dúzia está tão presente na nossa mente que os brasileiros até deram o passo seguinte e usam 6, mas não nos números de telefone. Mas pronto, se alguém quiser enviar para os comentários ou para o nosso... Sim, diretamente no Spotify, por exemplo. Spotify, pronto, vão comentar no Spotify, digam que expressões da língua portuguesa tem o número 6. Avançamos para o 7. O 7 temos mais expressões. 7 partidas. As 7 maravilhas do mundo. Fechadas 7 chaves. Eu não chego lá nenhuma. Essa é boa. Fechadas 7 chaves. Eu não chego a nenhuma. As 7 saias também. Essa nunca conheço. 7 saias, sim. Há um grupo chamado 7 saias. Sim. Música popular. E havia uma música também do O Trovante, que temos de dizer sim, que tinha sim. várias 7, incluindo as 7 saias. 8, e agora esta. Vou-vos deixar 8 ou... Temos logo outro número, 8 ou 80. Ficamos com 8 ou 80. Eu sou tão mau nisto. Eu estou aqui a esforçar-me realmente e dá voltas à cabeça e não chego lá. Nisto em particular, és um 0 à esquerda. Já deste o 0. Eu também sou um 0 à esquerda noutra coisa. Olha, eu posso confessar aqui, eu era um 0 à esquerda na educação física. O típico aluno que gostava muito de português e de outras disciplinas e que chegava à educação física. Eu adorava a história. Era um 0 à esquerda. Mas pronto, ainda nos faltou o 9, a prova dos 9, cheio de 9 horas. Eu ia para a prova dos 9. Podíamos continuar. Bem, isto tudo para dizer o quê? Para dizer estas expressões, que são atípicas de língua portuguesa. São números ou algarismos neste contexto? Essa é a questão, porque eu fiz isto há uns tempos, disse isto num pequeno daqueles vídeos que faço nas redes sociais e tive várias pessoas, não foi só uma, a reclamar, a dizer que eu tinha dito que eram números de 0 a 9, quando na verdade isto são os algarismos.
E eu tentei então explicar que há aqui uma diferença. Eu estava a falar dos números mesmo. Sim. Tanto que nós podemos escrevê-los por extenso. Não é? Exato. Os números, existe o número 0, existe o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e depois por aí fora. Agora, nós usamos os algarismos para escrever esses números. Usamos estes 10 algarismos, do 0 até ao 9, que são os símbolos que podem ser combinados para escrever números e sozinhos representam estes primeiros números que são representados com um algarismo na base 10, porque se for noutra base até podemos ter representá-los com mais algarismos. Ou seja, o número 11 é um número, tem 2 algarismos. Mas tem 2 algarismos. E o número 9 é um número e tem só um algarismo. Eu só fiquei surpreendido, confesso, às vezes há dúvidas que não nos surpreendem. Esta surpreendeu-me muito porque nunca me tinha feito confusão, mas parece haver esta ideia, isto é quase um mito mais do que uma dúvida. Sabem porque é que eu não pesco nada disto? Porque isto tem números. Tudo o que tenha números para mim, isto é uma grande complicação. Está aí a resposta. Mas isto é uma prova, estas expressões todas são uma prova que a língua portuguesa tem expressões em todas as áreas. Nós já falámos aqui, salvo erro, se bem me lembro, dos animais da língua portuguesa. Podíamos falar de, sei lá, falámos de nobreza, nomes de pessoas. Há expressões com nomes de pessoas. Agora não pensei em nenhuma em particular, mas pode ser, sei lá... Estou-me a lembrar na altura quando agora o Papa foi eleito, o Leão XV, também falámos 14. sobre 14. Não tínhamos um número. Sim, tens razão. Quando na altura a diferença entre o João Paulo o primeiro sim. e depois Sim, exatamente. Ou seja, a língua portuguesa até tem matemática lá dentro para desgosto do João, que está com uma cara de que não está a gostar muito deste tema. Não, porque não é uma coisa que eu não domino e números dão-me muitas dores de cabeça. Mas pronto, vamos avançar. Não gosto nada de fazer contas. Temos uma dúvida, temos ainda 4 minutos, menos do que isso, para falar da dúvida do Luís Martins, que nos enviou através do e-mail portuguesuave@observador.pt. Dizer ou dizer. Ele queixou-se com razão que nós tínhamos começado a falar do tema, por exemplo, do vizinho ao vizinho, que é a dissimilação. Nós falamos sobre isto há pouco tempo. Sim, há uma semana ou duas talvez. E eu nesse programa eu lembro perfeitamente de ter dito que no final iria falar do dizer e esqueci-me completamente e não falámos do dizer e ele fez muito bem em lembrar, porque dizer... Ou seja, dizer como dizer, essa foi a frase mais complicada que eu já disse aqui, mas dizer não é dissimulação, porque dissimulação só acontece quando nós temos dois Is, em que o primeiro se transforma num I. Portanto, o dizer não tem lá o segundo I, é dizer e o segundo é um E. Por que razão é que algumas pessoas dizem dizer? Eu penso, e aqui já se calhar tínhamos de chamar, porque dentro da linguística e dentro das línguas depois também há as especialidades, há pessoas que trabalham mais na fonética, na fonologia, na sintaxe e por aí fora. Teríamos de ver se há alguma explicação particular, mas parece-me ser uma particularidade de algumas pessoas que pronunciam assim por provavelmente hipercorreção. O que é que isto quer dizer? Estão habituadas a fazer a tal dissimilação no vizinho, no ministro, dizem vizinho, ministro, que era a forma como se dizia antigamente que as palavras tinham de ser ditas, estava naqueles manuais de pronúncia, e então continuam isto até em palavras onde isto não se aplica e vão dizer, o que parece estranho. Portanto, é uma particularidade da pronúncia de algumas pessoas. Também acontece, por exemplo... Acontece aqui muito na zona de Lisboa. Acontece. Lisboa tem tendência... A dissimilação é geral em áreas do sul do país. No norte não é tanto. No norte não se diz ministro, diz ministro em geral. Eu notei isso quando vim para Lisboa, porque as pessoas dizem dizer, vizinho, ministro... Mas lá está, são duas coisas diferentes, porque o tradicional no sul seria dizer ministro, mas dizer. Dizer não tinha essa redução da vogal. Mas pronto, isto é possível que seja uma hipercorreção. Acontece também, por exemplo, as pessoas que têm um sotaque alentejano, quando se aproximam do sotaque lisboeta, por exemplo, nós dizemos sexta em Lisboa, em vez de dizer sexta, dizemos sexta, mas dizemos cesto de pôr a roupa, por exemplo. E às vezes quando há outros sotaques onde se diz sexta e não sexta, e aproximam-se o sotaque de Lisboa e começam a usar a mesma técnica de adaptação a tudo e dizem também sexto para sexto. É também uma hipercorreção, ou seja, estão a pôr uma particularidade da pronúncia de uma palavra noutra. Foi assim um bocadinho agora técnica esta parte, mas espero que tenha respondido ao Luís Martins. Eu sei que
muitas vezes as pessoas gostariam mais, ou gostavam, outra questão, não é, que já falámos aqui, que eu dissesse, é errado, é assim, tem-se de dizer de outra maneira, mas estou só a tentar explicar este fenómeno, assim como se fosse alguém a observar. Pronto, não e nós estar aqui a bater em ninguém. O eterno diplomata. Arrastámos-nos aqui por algum tempo com a questão dos números e algarismos, não temos tempo para mais dúvidas, mas em breve vamos ter um programa só com dúvidas. Enviem para portuguesuave@observador.pt. Já sabem, com os 2 S, tanto português como de suave, e também sem o acento circunflexo, e podem deixar comentários também no Spotify, na página do Português Suave, e ir avaliando com 5 estrelas. Nós queremos é isso. Marco, ficámos sem tempo. Um abraço. Até domingo. Até lá. domingo, Marco.